Pacificação de uma tempestade. Mateus 8, do 18 ao 27 direto. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passaremos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fernando, Lucas 8, 22 a 25. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos de água manda e lhe obedecem? Os três evangelhos escrevem acerca da pacificação da tempestade. A palavra tempestade e tufão aparece algumas vezes. O Novo Testamento ele é escrito em aramaico, né? Então, a palavra usada ali é lailaps, que só é usado nessas três passagens. No hebraico, que é o Velho Testamento, ele é escrito de diversas formas, nós já vamos ver. Mas antes, vamos meditar numa coisa. A tempestade, ela precisa da água, ela precisa do vento, porque para ver a tempestade, eles estavam no barco, certo? No mar da Galileia, que é uma água doce. Então, as águas ficam turvas quando o vento bate. Tanto que o surfista, para saber se vai dar onda, ele tem que saber analisar o vento, se é o vento sul, vento norte, porque é o vento que faz as ondas do mar. Se não tem vento, o mar fica que nem uma piscina. Então, quem coordena a onda é o vento. Então, precisa do vento, precisa da água, né? E
precisa do choque térmico para haver tempestade. O choque da massa quente e fria e o vento e o acúmulo de águas nos céus. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque para haver tempestades, então já era verão lá. Então nesse período era verão. Tá? Logo depois, em abril, ele morre. Então, saindo do verão, começando a estação chuvosa, o vento vem e desceu sobre o mar da Galileia, causou a tempestade. Causou a tempestade. E os discípulos estavam no barco, Jesus estava deitado, tranquilo, sossegado. E ele sentiu tranquilidade. Por que ele sentiu tranquilidade? Por que ele ficou sossegadinho? Por quê? Como filho de Deus de forma legítima. Nós somos filhos de Deus, mas não é pela fé. Mas a gente não sabe como ele é, né? É diferente eu dizer que eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu conheço, convivi. Eu sei até que ponto eu vejo as qualidades dele, vejo em mim, vejo os defeitos, não quero em mim, tiro com oração, leitura bíblica e jejum. Mas as qualidades a gente deixa, né? Porque é coisa boa, é coisa que não vai prejudicar nem a si mesmo, nem a ninguém. Mas Deus nós não conhecemos, então o ser filho de Deus é muito romântica essa ideia, ela ainda não é nas entranhas. Mas à medida que eu me torno mais espiritual, eu me sinto filho de Deus, aí eu começo a ficar bem com qualquer coisa que eu passar na vida e começo a operacionalizar as dificuldades de uma maneira mentalmente falando, com uma energia, com uma confiança que tudo vai dar certo. Aí os nervos vão ficando cada vez mais curados. Onde é que eu adoeço dos nervos? Quando eu começo a ficar indignado, triste, e vou ficando angustiado e o meu psicológico vai se perturbando. Aí eu me distancio da presença de Deus na qualidade de filha. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus estava tranquilo por ser filho de Deus, ter vindo, né, gerado pelo Espírito Santo. Então ele tinha uma paciência, uma calma que nenhum de nós tem. Só temos a calma que ele tinha quando estamos mais no espírito do que na carne, que seria nossas emoções. A gente sente um pouquinho o que ele sentiu aquele dia. Mas o fato é que ele, como filho de Deus, lá em Gênesis, ele, para haver tempestade, precisa de vento, ar, água e porção de terra, porque o vento tem que ser terral. Então, no primeiro dia, Elohim, que seriam os três, Pai, Filho e Espírito Santo, no primeiro dia foi criado a luz. Ele esteve presente. Então ele sabe como a luz foi feita. Como é que foi o início da criação? Segundo Gênesis. Lembram? A terra era vazia e sem forma. Mas, segundo Ezequiel, ela já existia. Então, ela existia, Lúcifer transformou nela um caos, porque ele era o anjo de luz, como se fosse o sol daquele planeta, digamos assim, como se fosse. Aí ele perdeu essa luz que era divina, pela desobediência, ficou escuro, perdeu, fugou, e a terra sem luz se tornou um caos e vazia. Vazia. Então, só que quando houve a criação da luz, quer dizer, o próprio Deus trouxe uma luz própria ao planeta, ao sistema interlácteo. Ele trouxe uma luz, não mais colocando na mão de um ser, como Lúcifer tinha. No primeiro dia foi luz, certo? O que houve no segundo dia? Houve o quê? O firmamento. Deus separou as águas dos céus e as águas da terra. Então era uma coisa só e era líquida, ao mesmo tempo com uma grande bolha. Misturou-se tudo, porque não havia vida animal, havia vida
dos minerais, dos 5 componentes da terra, né? Terra, água, ar, fogo e água salgada. São os 5, né? Por isso que são 5 ministérios. É baseado nessas 5 forças que a alquimia trabalha, e todo o trabalho dos pactos dos homens na terra, seja que geração for, que império for, trabalho. Ensina-se 4 elementos, mas na verdade são 5 por causa da água salgada. Tá? E Deus, sabendo disso, trabalha nos 5 espiritualmente para proteger a igreja, e fez, por conhecer a raça humana, as 5 colunas do altar. Então, no segundo dia houve o firmamento. Então, o Senhor Elohim, Jesus, lá em Gênesis, participou desta criação. Ele viu como a água foi formada. No terceiro dia, ele criou a separação da água de baixo com a terra seca. Precisa de tudo isso para a tempestade. No quarto, ele fez os luminares, o sol e a lua. Então ele fez o sol para governar o dia e a lua à noite. Então o que isso nos ensina como seres humanos? O que eu faço de dia não devo fazer à noite. E o que eu faço à noite eu não faço de dia. 4 dias ele utilizou-se para fazer os elementos da tempestade. Ele estava apto para repreendê-la. Aqui Jesus era o Filho de Deus, homem, que dentro dele estava a informação que ele foi criado pelo Espírito Santo. Ele tinha segurança, por isso ele dormiu. Mas ele tinha autoridade de Elohim quando... Por que Jesus disse aquela parábola? No meu nome vocês farão muito mais do que eu. Quer dizer, se ele acalmou uma tempestade, tu vai acalmar 10, é isso? Não. Essa qualificação, vocês farão mais, porque nós não temos direito. Nenhum de nós é filho de Deus. Nós somos pecadores que creem no sacrifício de Jesus. O mínimo que nós fizermos já é bastante perto de um homem pecador. Agora, você pode repetir tudo o que ele fez. Essa nomeação que Jesus dá de hipérbole, que nós faremos mais, é no sentido da qualidade de pecadores que faremos na qualidade de pecadores sem direito. O que ele fez, então é mais, porque somos pecadores. Se fizermos só o que Jesus fez, já está bom. Curar 10 leprosos de uma vez está ótimo, está de bom tamanho. Ressuscitar o filho da viúva está excelente. Excelente. E até isso é muito difícil alguém fazer. Por quê? Porque nós somos pecadores. Por isso que ele estava dormindo na hora da tempestade. Porque há alguma grandeza, biologicamente falando, né, metafisicamente falando, na construção desses elementos: água, terra e ar. 3. Um cordão de 3 dobras não se pode romper. Então, para repreender uma tempestade, tem que ter autoridade sobre essas 3 forças. Então, a pessoa, para repreender uma tempestade, ela tem que ter triunidade com ela mesma. Ela tem que ser íntegra com o que Deus a toma, como ela escolhe, como ela vive. O que nós chamaríamos isso de integridade. O maior desafio nosso como cristãos no dia a dia é ter essa integridade com o que o Senhor quer. Jesus, por que eu estou insistindo nisso? Porque quando ele veio como homem, ele nasceu na Virgem Maria. Então, ele não tinha uma natureza de pecado. A criança, quanto mais pura, mais perseguida ela é. Quanto mais maliciosa e mais ela responder, mais ela é respeitada. Então, ele é o nosso grande exemplo do que é que o pessoal vê Jesus na cruz, às vezes não entende a realidade do que era ser um homem sem pecado. A pessoa, quanto mais pura, mais meiga ela é. Mais meiga.
E essa meiguice é que faz com que o Espírito Santo tenha prazer em nós. A pessoa meiga, ela tem exatamente esta conduta. Ela se trava para não ser injusta. Isso é ser meigo. Mas só que não fica doente dos nervos. Fica quem põe para fora. Porque fica na mão de demônios. É você que decide que qualidade de vida você quer ter física. É você que decide que tipo de comunhão vai ter com Deus. É você. Cada um de nós decide isso. Então, o mundo diz, a ciência biológica dos homens diz que se conter dá doença. Não. Todos que adoecem são os que melhor se expressam. São os que mais mentem, os mais falos são os esquizofrênicos, os bipolares, os doentes. As pessoas mais caladas são mais fortes. E não é se calar com raiva. Se calar é esquecer aquilo mesmo. Se calar e guardar, fica uma raiva contida, né? Fica uma raiva contida. Então, Jesus teve força para acalmar a tempestade por isso. Entenderam? Então, quando ele viu aquela tempestade, ele estava dormindo. Imagina ele lá dormindo, gostoso. Porque uma pessoa boa e tranquila, ela abre os olhos, mas acorda meia hora depois com a cabeça, né? O nervoso não. O nervoso acorda pilhado e já... Mas a pessoa calma, ela só está de pé. Mas a mente leva meia hora para acordar. A pessoa boa é assim. Ela leva meia hora. Imagina Jesus no barco, de boa... Como quem está no berço da mãe, se conchegando lá, todo feliz, e eles lá tudo atormentado, que iam se afundar. Por isso que ele disse, ai homens de pequena fé, por que isso? Então a calma dele era a autoridade que ele tinha, lhe deu autoridade. Então a nossa calma nos dá autoridade para vencer. A calma que eu digo é na porção do dia após dia. A natureza de pecado vai exigir isso de nós. Todo dia vai ser um dia sempre difícil, bastante cansativo, extremamente exigir de você forças que você não tem, mas isso é viver o que Deus planejou. No hebraico tem o sufá, a palavra tufão e furacão. Vamos ler lá, Provérbios 1, 27. Vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Essa é a sensação da pessoa oprimida, como se tivesse uma tempestade dentro dela, na mente e no coração. Como está ali. Essa passagem deixa bem clara essa angústia do pecado, dessa sensação da natureza má. Dentro dela é assim. Salmo 83, 15. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Jó 21, 28, 29, 30. Porque direis, onde está a casa do príncipe, onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, ou não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Isso, na tradução do Senhor está destruição, na minha calamidade, em outras tempestade, tempestade e furor, a palavra sufá. Salmo 107, 28, 30. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou da sua angústia. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, alegraram-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Isso, Davi aqui, Davi, ele discorre bem um coração atormentado. O Salmo 107, que do original é o mesmo que no aramaico Lailapis, tá? É a mesma coisa. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou da tribulação. A tribulação é como uma tempestade, quer dizer, não consegue pensar, é só aquilo ali. Quando vem um vento forte, a gente para tudo, né? Desliga as luzes. Ele faz uma alusão poética, Davi, mostrando a natureza de pecado humana. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. A sensação é a mesma, quimicamente falando, que dá dentro do cérebro.
Por isso que os homens descobriram as medicações para acalmar o depressivo, acalmar o psicótico, o esquizofrênico, para acalmar essas sensações, porque nós somos feitos de água, do ar que respira e nos transformamos em pó quando morremos. Então nós temos essas 3 substâncias como as do 4 dias que foi feito para haver a tormenta. Porque o mesmo que criou nesses 4 dias pôs as mesmas substâncias dentro do corpo humano e que nós sentimos quando estamos nas nossas emoções sem paz. Tormenta é falta de paz. Entenderam? Então se alegraram com fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Ele está falando aqui de um coração de tormenta.